E chegamos à última aula dessa maratona. Foram 12 aulas onde você aprendeu a fazer diversas peças em feltro para Páscoa. Antes de começar, 2 recados. Nós preparamos para vocês 2 arquivos gratuitos de presente para te ajudar a valorizar as peças de Páscoa que você aprendeu a fazer aqui nessa maratona. Um desses arquivos é esse aqui da tag decorada para você colocar o clipes de cenourinha que eu ensinei a fazer lá nas primeiras aulas. Caso você não tenha assistido, links aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse arquivo você vai imprimir em um papel mais durinho. Esse, no caso, eu imprimi numa folha Canson de 130 gramas. E aqui o que eu fiz? Recortei em toda a volta, fiz o meu furinho aqui na parte de cima para colocar um sisal e aqui no meio eu fiz um corte com estilete para conseguir encaixar o clipes de cenourinha. Então, você vem aqui com o seu clipes, encaixa no corte que você fizer com o estilete e a sua tag vai ficar assim. Você pode utilizar tanto para vender com os clipes ou você também pode utilizar como brinde para o seu cliente. Então, por exemplo, nas compras acima de, por exemplo, R$70, você pode dar como brinde um clipes decorado na sua tag, que fica super bonitinho. Você também pode fazer aqui essa tag plastificada, porque vai durar muito mais e vai ficar mais bonito visualmente. Além desse arquivo da tag decorada, disponibilizamos também o arquivo da caixinha decorada de Páscoa. Essa caixinha você vai imprimir também em um papel com gramatura um pouco mais alta e você vai fazer a montagem conforme o nosso vídeo que já tem aqui no canal sobre a montagem da caixinha com visor de acetato. Tá vendo que aqui ela tá sem o visor de acetato? Isso porque esse acetato, olha, ele reflete a luz. Então, na hora de tirar foto ou fazer vídeo, ele fica um pouco esquisito. Então, caso você faça sua caixinha e queira tirar fotos ou fazer vídeo, faz sem o visor primeiro e depois, na hora que entregar para o seu cliente, aí você coloca o acetato que é para proteger a sua peça dentro da caixinha. As informações sobre os arquivos gratuitos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na aula de ontem, você aprendeu a fazer esse tratorzinho aqui de feltro. E na aula de hoje, nós vamos pegar todas essas peças que nós fizemos durante a maratona para montar uma guirlanda. Primeiro, eu vou te ensinar como fazer a base da guirlanda. Essa base é uma guirlanda slim, tá? Ela é achatadinha, ela não é toda recheada de fibra. E esse tamanho que eu vou mostrar no vídeo é o de 20 centímetros. Eu fiz de 20 centímetros porque a minha mesa é pequena na hora da gravação e a guirlanda de 30 centímetros não ia dar para ver todo o processo. Então, eu fiz uma guirlanda um pouco menor e ela ficou muito fofa, diga-se de passagem. Mas a técnica que eu ensino nessa aula você pode fazer para qualquer tamanho de guirlanda. Depois que você aprender a fazer a base da sua guirlanda, a gente vai falar sobre as aplicações que podem ser feitas sobre ela. E se a essa altura do campeonato você ainda não é inscrito no canal, demorou, né? Tantas aulas assim de maratona e você não se inscreveu, eu não acredito. Botão para se inscrever está aqui embaixo do vídeo. Se inscreve, ativa as notificações porque teremos mais aulas aí durante o ano e você não pode ficar fora dessa, né? Todos os recadinhos dados? Acho que sim, então bora para a aula. Vou fazer o recheio aqui da guirlanda slim, eu já tenho aqui o meu papelão. Já cortei uma vez aqui no EVA, que tem que ser de cor clara para não aparecer no feltro. E ele vai por baixo do papelão, tá? Que é para quando o cliente passar a mão aqui atrás não sentir o papelão. Temos aqui também uma camadinha de forrobel, pode utilizar a manta R2 ou outra camada de EVA, tanto faz. O forrobel ele é mais fofinho. E aqui eu tenho uma camada de manta acrílica, que tem aqui aproximadamente 2 centímetros, 2,5 centímetros. E essa manta acrílica, ela vai aqui por cima de todas as camadas. E aí, nós vamos aqui colar essas camadas uma a uma. Mas antes dessa colagem, nós temos que colocar algo para pendurar essa guirlanda. Então, eu tenho aqui uma argola de acrílico de aproximadamente 2 centímetros e tenho aqui uma fitinha gorgurão de aproximadamente 7 centímetros. Eu coloco aqui a minha fita por dentro da argola de acrílico e colo aqui com a cola de silicone nas pontinhas. Depois eu vou espalhar a cola de silicone aqui pelo meu EVA.
Vou colar aqui a minha fitinha no topo, depois o papelão. E é preciso que essas camadas fiquem bem certinhas, tá? Para que a guirlanda não fique torta. Então, ajeita direitinho aí o EVA no papelão. Depois eu volto a passar cola aqui em toda a minha base e colo o meu forrobel. Passo aqui mais uma camada de cola de silicone e vou colar aqui a minha manta acrílica. Aqui na parte da manta acrílica eu gosto de deitar a minha tesoura e ir cortando as beiradinhas para que ela fique redondinha. Isso vai dar um formato bem legal na sua peça depois de pronta. Para a parte do feltro, recortei duas partes de aproximadamente uns 15 centímetros de altura, uma no azul e uma no verde. De largura, cada faixinha ficou com aproximadamente uns 25 centímetros. E agora eu preciso unir essas duas partes. Para isso eu vou sobrepor uma parte na outra, com aproximadamente aí uns 3 centímetros mais ou menos aí de sobreposição de uma faixa na outra. Aqui para segurar você pode utilizar alfinetes, mas eu, como sou teimosa, vou utilizar a cola de silicone, mas é bem pouquinhos que eu vou descolar isso aqui depois, tá? E aí tem que ser bem pouquinho mesmo para não aparecer na parte da frente depois a marcação da cola aqui no seu feltro. Mas se você preferir, usa alfinete, tá? É porque eu sou muito desastrada e vivo me furando, então eu prefiro a cola. Aí eu virei aqui com o meu lado direito para cima, que é onde o verde fica mais para cima que o azul. E vou sobrepor aqui mais ou menos a minha guirlanda, que é o meu recheio de guirlanda, para saber mais ou menos onde vai ficar aqui o meio, tá? Eu vou fazer um pontinho aqui, que é entre o verde e o azul. Aqui agora a junção das cores. Eu posso deixar retinho do jeito que tá aqui, ou eu posso fazer uma gracinha. Aqui com a caneta fantasminha, então, eu vou fazer como se fosse um montinho, né, de matinho. Então, eu vou só dar uma pequena arredondadinha aqui neste meu verde. Aí eu venho aqui com a minha tesoura e vou cortar nessa marcação. Como eu só coloquei um pouquinho de cola, eu vou dar aqui uma alfinetada para segurar bem direitinho isso no lugar, para não cortar torto. Vou vir aqui com uma régua e vou medir aqui no meio e vou fazer 4 marcações na parte interna da guirlanda, em cima e embaixo. Vou virar a minha guirlanda e fazer novamente a mesma coisa, deixando essas marcações aí, elas vão ser muito importantes. Para a parte de trás da minha guirlanda, eu peguei um feltro que combinasse tanto com azul quanto com verde, para na hora da costura não aparecer muito a linha. E aqui eu vou juntar avesso com avesso, deixar bem certinho e vou alfinetar as duas partes de feltro. Feito isso, é só recortar em toda a volta e também na parte interna da guirlanda. Para fazer o corte na parte interna, eu venho com uma tesoura de ponta fininha e eu faço um pequeno cortezinho já na marcação, para não estragar o meu centro. E vou recortando aqui em toda a volta. Depois disso, eu venho com a caneta fantasminha e essas marcações que eu fiz aqui na frente, eu vou também marcar no feltro de trás. Tem que ficar bem certinho com a marcação da frente, tá? Porque nós vamos utilizar muito essas marcações. Eu vou fazer em todas elas isso. E aqui na parte de trás, para eu saber qual que é a parte de cima, eu vou fazer uma setinha com essa caneta aqui que apaga. Assim, na hora de costurar, eu vou saber certinho qual a parte que vai para cima e qual vai para baixo. E aí, vou fazendo aqui essa marcação em todos esses risquinhos, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro da guirlanda, tá? E ela vai ficar assim, ó, com os risquinhos aqui no círculo de dentro e no círculo de fora. Tiro aqui os meus alfinetes. E agora eu vou fazer a aplicação do feltro verde no feltro azul com um ponto palito. E vai ficar assim, ó, todo aplicadinho. Depois aqui na parte de trás eu tenho que retirar esse excesso de feltro.
Tá vendo aqui onde eu passei a cola? Eu venho com uma tesoura de ponta fininha, vou dando uma pequena puxadinha e vou cortando os fiapinhos de feltro. Eu passei bem pouquinha cola mesmo, então não ficou nenhum tipo de marcação. Se você não se sente seguro em fazer isso, prende só com um alfinete, tá? E aí é só recortar aqui o excesso bem rente aqui a costura. E aí é só repetir o processo lá do outro lado. E ela vai ficar assim, ó, com tudo cortadinho. E aqui na parte da frente aplicado bem bonitinho. Vou pegar então a parte aqui de trás da minha guirlanda e eu vou unir o direito, que é esse onde tá as marcações, com o direito, que é esse aqui onde eu fiz a aplicação. E eu vou colocar a marcação bem certinha, uma em cima da outra. Essa parte ela é muito importante para não deixar rugas na guirlanda depois, tá? Então, ajeita certinho aí, sobrepõe marcação com marcação. Todas elas têm que ficar exatamente no mesmo lugar. E aí, você vai lá e alfineta, ó. Verifica se as marcações estão juntinhas, vai lá e alfineta. E você vai fazer isso em toda a volta. Como essa guirlanda é pequena, eu fiz só 4 marcações, né? Em cima e embaixo, de um lado e do outro. Mas se você quiser fazer mais marcações para ficar mais certinho, também pode. E aí eu vou alfinetando aqui onde ficaram esses espaços. Isso é importante para o feltro não sair do lugar na hora que você estiver costurando. E aí você vai costurar toda essa parte interna com um ponto da sua preferência. Eu vou utilizar o chuleado e lembre-se de, na hora de costurar, manter essas marcações sempre unidas. Elas não podem sair do lugar, tá? Para fazer essa costura, você pode utilizar tanto a linha invisível, que eu não gosto muito, mas se você quiser pode usar, ou você pode utilizar a linha na cor do feltro que vai ficar na frente. Nesse caso, eu vou usar azul para cima e verde para baixo. E ela vai ficar assim, ó, toda costuradinha, ó. Você também pode fazer essa parte na máquina de costura, é só não cortar a parte interna. Costura primeiro e depois você recorta o círculo interno, tá? E aí, agora eu vou retirar aqui os meus alfinetes. E eu vou desvirar a minha guirlanda. Então, eu pego aqui essa parte de cima, que é a parte mais coloridinha, e vou desvirar, passando essa parte aqui, ó, por dentro do buraco aqui da minha guirlanda. E aí, é só assentar esse feltro, deixando ele aqui bem certinho, tá? Vai arrumando aqui a costura interna. E eu também gosto de passar a chapinha aqui de cabelo, que eu já tiro as marcações de caneta fantasminha e também já deixo a costura mais certinha. Depois que você já tiver desvirado aqui a sua guirlanda, nós vamos encaixar o recheio slim, deixando a parte da argolinha para cima, ou seja, no meio aqui do meu azul. Então, eu vou pegar aqui, ó, toda essa parte de cima da minha guirlanda e vou encaixá-la no centro aqui do meu recheio. E aí, é só ir aqui arrumando o feltro para que ele fique certinho aqui em cima do recheio. Cuidado para não puxar muito o feltro, porque senão você vai esgarçar ele e no final vai ficar com ruga do mesmo jeito. E aí, você precisa encaixar aqui, ó, na fitinha, essas 2 marcações aqui que a gente tinha feito lá no início. Então, vai ajeitando o seu feltro para que a marcação fique exatamente no centro ali da fitinha que está a sua argolinha. Tanto da parte da frente, quanto da parte de trás. Tem que ficar bem certinho. Aí, você pode alfinetar toda essa camada, ou utilizar esses pregadores aqui de costura, que eu prefiro, porque ele pega todas as camadinhas super bem. E aí, você prende aqui, ó, feltro, né? Dá uma puxadinha para ele sair um pouquinho do recheio. E aí, você prende aqui com esse prendedor. Agora, é só ir arrumando aqui o feltro em volta do recheio. E aí, você vai prender a segunda marcação, que é essa aqui do lado. Deixa a marcação bem certinha. E aí, é só prender aqui com um prendedor ou alfinete. E vai para a próxima marcação, sempre ajeitando o feltro.
São essas marcações que vão te auxiliar a deixar a guirlanda bem retinha e sem rugas no final. Inclusive, o feltro não pode ser aquele feltro muito fininho, porque senão também não adianta muito, tá? Então, se certifique que o feltro que você está utilizando para fazer a sua guirlanda é um feltro de boa qualidade e não está fininho, tá? Feito isso, eu também gosto de alfinetar o meio entre um prendedor e outro. Assim, você consegue deixar o feltro mais certinho na hora da costura. Quanto mais prendedores você for colocando, você vai perceber que o feltro vai ficando cada vez mais lisinho. E aí, eu também gosto de colocar o prendedor entre essas marcações. Então, eu venho aqui e coloco aqui nesse meinho de cada prendedor. Aqui eu não tive prendedor para tudo, mas fazer o que, né? Tá certo também. Então é só ir costurando e quando chegar no prendedor a gente tira o prendedor, continua costurando, se certificando que todas as marcações estão ficando bem encaixadinhas, tá? E aqui você pode utilizar o ponto da sua preferência. Pode fazer o caseado, pode fazer o chuleado. Aqui eu estou utilizando o chuleado, que é o ponto que eu tenho mais intimidade. Então, eu vou costurando, quando eu chegar ali no prendedor, eu retiro o prendedor e continuo costurando. Aqui eu costuro só feltro no feltro, o recheio ele fica lá pra dentro. E a sua guirlanda vai ficar assim, olha só como ela ficou bem lisinha. E agora, para tirar as marcações de caneta fantasminha e também para assentar essa costura, você pode utilizar o ferro de passar. Esse meu eu utilizo aqui nessa temperatura média, que eu já testei antes para ver se não grudava no feltro, tá? E aí eu vou passando aqui em toda a volta da costura. Eu faço isso de forma rápida, para não derreter a manta acrílica nem o EVA. É só para tirar as marcações mesmo e assentar a costura no lugarzinho dela. Esse procedimento ele é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Caso você repare que tenha muitos fiapinhos aqui em volta da guirlanda, você pode utilizar aquela técnica que é passar a chama azul do isqueiro pelo feltro, de maneira bem rápida para não queimar, tá? E assim vai ficar a sua guirlanda, sem rugas e com acabamento perfeito. E aí é só decorar com as pecinhas da sua preferência. E aí, me conta o que você achou. E também, se você fizer a base da guirlanda, tira uma foto e me marca lá no Instagram para eu ver como ficou. Me conta aqui nos comentários se você já fazia a sua base de guirlanda desse jeitinho que eu ensinei, ou se você faz de outra forma. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Essa base de 20 centímetros, do jeitinho que ela tá aqui, ó, duas cores, 20 centímetros sem nenhum enfeite, você pode vender a partir de R$60. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que vendem só a base. E aí as outras artesãs compram a base para fazer a decoração com peças de feltro. Eu mesma, quando fazia peças prontas, vendi muita base de guirlanda, que eu gostava muito de fazer as bases. Eu acho que elas ficam muito bonitas, então eu vendia só a base. E aí outras artesãs compravam para colocar os enfeites, tá? E aí não é só artesã do feltro que compra, tá? Tem várias outras artesãs de várias áreas que acabam comprando as bases já prontas. Então, essa menor, a partir de R$60, duas cores, feltro liso, tá? Porque se o feltro for estampado, é um pouquinho a mais, dependendo do quanto você pagar pelo seu feltro. Já a base de 30 centímetros, sem enfeite nenhum, crua, do jeitinho que tá essa daqui, você pode vender a partir de R$80, tá? Só a base. Agora, o valor da sua guirlanda completa, com todos os apliques, vai depender de quais apliques você colocou e da quantidade de apliques que foram colocados nessa guirlanda, não é mesmo? Nos vídeos onde eu ensino a fazer cada pecinha dessa, eu também coloquei a sugestão de preço. Por exemplo, desse Feliz Páscoa. Se você não assistiu a aula, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Assiste que o valor de venda tá lá, o valor do letreiro. Se você colocar outro tipo de letreiro, vai ser outro valor. Se você colocar um laço, outro valor.
Então, tudo vai depender de quantas peças você vai colocar aqui. Aqui eu coloquei 5 pecinhas, tá vendo? Mas você pode colocar só 4, você pode colocar 6, você pode tirar esse letreiro e encher de coelhinhos. Então, vai depender do tanto de peças que você vai aplicar na sua guirlanda. A base, você conta como ou R$60 ou R$80 e vai adicionando o valor de cada peça que você for colocando na sua guirlanda. Geralmente, as minhas guirlandas, eu falo que tem 30 centímetros, mas na verdade elas têm 28. E por que que eu faço elas com 28 centímetros? Geralmente, quando eu fazia a peça pronta, que eu fazia as guirlandas para enviar, eu precisava colocar elas em uma caixa. E as caixas que serviam perfeitamente para guirlandas eram caixas ou de pizza ou de bolo. E geralmente você encontra essas caixas com 30 centímetros. Então, se você fizer a sua guirlanda exatamente com 30 centímetros, ela não vai caber dentro da caixa. E aí você vai ter que fazer ali uma gambiarra ou comprar uma caixa muito maior para colocar a sua guirlanda. Por isso que eu sempre faço as minhas guirlandas grandes com 28 centímetros, porque aí ela cabe exatamente dentro da caixa de 30, dentro da caixa de pizza ou caixa de bolo. Então ela fica certinha dentro da caixa, sem sobrar espaço, sem faltar espaço, tá? Ela fica perfeita. Agora dá uma olhada nesses exemplos de guirlandas que eu montei com as peças de Páscoa. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa maratona de Páscoa? O que você achou das aulas? O que você achou das peças? Da quantidade de aulas? Coloca aqui embaixo para mim na descrição que eu quero saber a sua opinião para montar as próximas aulas aqui do canal. E para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram as aulas, que comentaram, que curtiram. Isso foi bastante importante aqui para dar um up no trabalho, para dar uma vontade de fazer mais vídeo. Então, muito obrigada. Eu espero que essas aulas tenham servido para vocês, que ajudem vocês aí na Páscoa a vender bastante peça de feltro, tá? Dito isso, a gente se encontra nas próximas aulas aqui do canal.